Muito bem, hoje é dia 28 de setembro de 2010. Estamos aqui na casa da Dona Alcina, conversando com ela um pouco. E a primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora, Dona Alcina, é a senhora me falar o seu nome completo e a sua data de nascimento. Alcina Primão dos Reis. Foi nascida em 9/4/19. 9/4/19. Como que começou a vida da senhora no espiritismo? A sua família já era espírita ou como é que foi? Não, a minha família não era não. Eu comecei assim, porque eu fui aprender a fazer flores com minha madrinha e ela era espiritualista e meu padrinho. Então eu gostava muito de ouvir aquelas conversas dos amigos dele, aquela coisa e tudo, sabe? Então aí com essas explicações eu fui interessando, comecei a ler uma coisa outra e tudo. E de vez em quando eu ia quando eu sabia que tinha uma reuniãozinha, eu ia só para assistir. Minha madrinha tinha uma prima espírita que desenvolveu com o padre Matias na sacristia. Ela é uma médium, aquela coisa, sabe? E Padre Eustáquio contou a vida dele, quando ele veio para o Brasil para perseguir a doutrina. E ele ficou preso numa cidade aí, que eu não me lembro o nome, uma cidade 2 para 3 dias, ele viu só miséria e começou a pensar. Ai meu Deus, Deus que é tão bom, podia tanto me dar uma luz, eu curar esse povo, que povo sofredor, que coisa. Ele esqueceu que ele veio combater. Aí ele já foi lá para os Cafundéus lá do Padre Eustáquio, lá que eu chamo o Padre Eustáquio por causa dele, começou a tratar do povo, a tratar. Nessa época eu tinha 26 a 27 anos por aí. Depois que nós casamos, Vicente é muito católico, família, ele não. A senhora podia falar o nome completo do Vicente, seu marido? O Vicente Alves dos Reis. A família dele era muito beata e ele não ligava. E um amigo dele, nosso, o senhor Montalvão, tinha uma reunião em casa, mediúnica, guiada pelo bispo René Espírito, lá de França. Ele que formou o grupo eclesiástico lá. E aí ele nos convidava sempre. Um dia ele disse, hoje eu vou, vamos. Aí começou, ele era muito observador e respeitador, né? Aí começamos e tudo. Lá nós trabalhamos mediunicamente 30 anos. É mesmo? É. De 900 e... Qual que era o nome do lugar? Lá em Justinópolis. Em Justinópolis. Era o Grupo Terezinha de Jesus. Grupo Espírita Terezinha de Jesus. Mas a senhora residia aqui em Belo Horizonte? Eu sempre morei aqui. Na época eu morava no Prado, mudei para cá. Aí então lá nós começamos, 2 anos depois eu desenvolvi, fiquei trabalhando. Minha mentora, a irmã Clara. O mentor do Vicente era Frei Lucas. Depois lá foi ficando assim muito sem disciplina, o dono da casa já estava muito doente e tudo, então eu falei assim, gente, sem disciplina, a gente nessa coisa, nós éramos mais velhos, 20 e tantos anos do que o povo todo lá. Aí então um dia eu falei com eles assim que não ia continuar, porque eu não estava vendo, estava muito difícil, a gente cumpria e estava embaralhado, sabe? Eles também muito doente, o povo está doente. Aí então eu falei lá no Glacos. Aí lá no Glacos foi muito interessante, porque em 1977 o Vicente estava com um probleminha no estômago. E ele falava assim, gente, meu irmão é tão especialista, eu com essa coisa. Então o nosso amigo Coronel Sabino falou assim com ele, Vicente, por que vocês não vão lá no Pelagos? Eles têm 2 semanas que estão lá, agindo lá. É uma turma que veio do Oriente, porque o Oriente estava muito cheio. Aí então dispersou, né? Uma turma saiu e formou o grupo, orientado, né? Tudo direitinho. Aí, então nós vamos lá numa quinta-feira,
tiramos receita, gostamos, voltamos na terça e vamos na quinta e na terça. E começamos, aí fizemos o curso de passe, o Major Antônio Alves, o nosso amigo, muito boa pessoa, uma pessoa fora de série. Hoje ele é mentor segunda-feira, né, Thaís? Mas uma pessoa fora de série. Só uma pergunta, dona Alcina. Nessa época, o Glaco estava no Amor e Caridade? Estava no Amor Porque e Caridade. não tinha ainda sede própria, né? Não, Tava no Amor... Então nós ficamos, eles ficaram encostados no Amor e Caridade até 1980. Aí o Lucas implantou a sopa, lá já foi ficando pequeno. Aí a atividade do Glaxo começou a ficar maior que do próprio Amor e Caridade. Começou a ficar muito grande e tudo, já não estava cabendo a gente. Eu ficava responsável pela sopa uma vez por mês. Eu, a Maria Aroeira e tudo. Aí depois nós fomos para a Avenida do Contorno, em frente à Arapiara. Lá nós começamos. O Alfredo aí foi ser presidente, foi eleito, e começou, e faz jantar, fazia café colonial, almoço, rifa, naquele tempo podia vender a rifa na rua, né? E o Alfredo, tudo, trabalhador. Nossa, aquele dali é fora de série, viu? Nossa Senhora. Aí começou aquela coisa tudo, nós vendíamos a rifa, ia pra praça, a Lucia arrumando, a Lucia pequenininha daquele jeito, arrumando lá as barracas para vender rifa, e a gente fazia tudo, e qualquer coisa, foi rifa daqui, rifa dali, aí foi comprar o lote lá na Gameleira. Foi quando houve um incêndio, então Jair Óleo, né? Jair Óleo, né? Aí houve um incêndio, aquilo já era uma coisa programada do passado, né? Tudo. Aí então conseguiram aqui esse lote que é. Lá lá já começou a construir, no princípio da construção já havia reuniões, tudo lá sem piso. Ou seja, ainda não estava acabado, já tinha reunião ali na cena. E lá fazia almoço lá dentro mesmo, lá, sabe, tudo para render. Almoço, café e tudo, e aquela coisa, aquele movimento gostosíssimo, sabe tudo. Porque nessa época, não sei se foi de 80, 80, aí foi oferecido o loteamento da fundação. Então eu ouvi contando assim, o Vicente me falou que ele ouviu contando assim, que o loteamento foi dado por uma entidade aí e ficou parado. Aí a pessoa falou assim, não, parado por parado, ficou conosco. Então deu para uma outra entidade, ficou parado. Aí uma pessoa chegou e falou assim, por que vocês não dão esse loteamento lá para a Fraternidade Espírita Irmão Glaxo? Lá tem um presidente que é tudo. Esse daí eu garanto. Menino, deu o loteamento para ele. No mesmo dia o Alfredo foi lá, combinou com aquele campo de futebol da Várzea que tinha lá, acho que saiu, me parece que saiu do bolso dele o dinheiro, indenizou aquele povo, ajeitou, fez amizade, ajeitou aquele povo todo, e arranjou um lugar para eles e tudo, e o Alfredo no outro dia arranjou um trator, já foi lá, já começou a derrubar, que era uma coisa horrorosa lá, era um barranco, né, lamacento e tudo. Então, e começamos a fazer no domingo, terceiro domingo já fazia lá, a prece lá para... Isso em que ano mais ou menos? Isso deve ter sido em 82, 83. Não, porque a nossa sede, ela foi inaugurada em 84. 84, né? Porque já estava quase, né? Já estava bem adiantado. Eu estou perguntando, eu não tenho certeza. A sede da Fraternidade foi em 84. Quer dizer, 82 nós já estava lá
82 já estava lá no semi-acabado, mas a inauguração agora, mesmo foi em 84. Mesmo foi bem, deve ter sido 84. E aí, ainda nessa época, já conseguiu o lote da fundação ou foi muito depois? Não, foi nessa época. Foi nessa época. Porque foi tudo agrupado, tudo em... Então o Alfredo estava tocando a obra do Padre Eustáquio e a obra da fundação ao mesmo tempo. Danado, sabe tudo. Aí então eu fiz a primeira prece no domingo, que teve lá, aquela coisa e tudo. Aí começou, né, fazer a coisa, lá e cá. E é isso que você está vendo lá. Eu nunca vi, mas o Alfredo é tudo. Mas eu vou te contar. Vamos voltar ainda lá na época, talvez ainda antes da sede. Nós na Avenida Enquanto ainda estava no né? Contorno, ou mesmo ainda no Amor e Caridade, eu queria que a senhora falasse a respeito das pessoas que a senhora conviveu lá. Quem são pessoas assim que participaram desse início da construção da fraternidade? Quem que são os companheiros que a senhora se lembra? Os companheiros lá tinha a Wanda, a Dalva, o Milton Fernandes, muito trabalhador, Milton Fernandes, Milton Fonseca, que já foi, que tinha os outros médiums, né? O Elcio, o irmão do Enio, né? O Enio, que era o principal lá de que recebe, né? O Glacos, né? E tudo. Mas tinha tanta gente, o Hélio, Arca é a mulher dele, ele é Hélio, não sei o quê. Ele também trabalhava na dispensa, né? Na dispensa. E o SOS começou em 82. O SOS começou já no Padre Eustáquio? Não, cá na Contorno. Na Contorno, frente a Arapiá. Ali já tinha um telefone, começou lá. Já tinha, eu fazia o plantão de 4 às 7. Eu fazia, sabe? Tudo. Então que o Sérgio Varela queria muito que eu e o Vicente fizesse plantão, mas eu até falei assim, eu tinha um problema muito forte de voz e o Vicente não escutava, estava escutando pouco. Então eu falei com o Célio, Célio, é impossível, porque o Vicente não escuta, eu não falo, mas ria tanto, sabe? Bom, que se o Vicente não escute, tá certo, porque geralmente a pessoa que está deprimida, quando não tem coisa de falar, de expressar. Mas a senhora fazendo uma forcinha, sabe? No dia de fazer plantão, ai meu Deus, pelo amor de Deus, Vicente, eu preciso falar, vou falar. Aí eu ficava nervosa, minha irmã me ensinou a botar mel na ponta da língua, e rapadura e tudo, eu punha e tudo, e isso para trabalhar no SOS Press. E a senhora foi então uma das pioneiras do SOS? A primeira. Inaugurou de 1º de maio de 82. E eu comecei no dia 7 de maio de 82. Continua. Aí eu fiz até 2000, né? Em 2000 parei por causa da safena que coloquei, né? Depois tornei a voltar. A senhora citou o nome de uma pessoa, Sérgio Varela. Sérgio Varela, ele que implantou o SOS Press. Então ele era tarefeiro do Glacos na época. Ele também era. Ele morreu já há bem tempo, né? Ele que implantou o SOS, com muito boa intenção, muita coisa, tudo. Você vê, nossa senhora, era uma coisa, viu, também, sabe? Deixa eu ver quem é mais, gente. Além do SOS, então já tinha sopa, e como é que fazia com as reuniões mediúnicas? A reunião mediúnica mediúnica eu não participei de nenhuma, não, mas já começaram mesmo, acho que segunda-feira. Então a senhora tinha uma experiência grande em reunião mediúnica, mas lá em Justinópolis? Não, em Justinópolis. Quando foi para o Glacos, não participou? Não, lá eu pedi uma orientação ao Glacos, porque eu estava preocupada em parar com a mediunidade, assim, né, de trabalho, né? Então ele me respondeu assim, que eu podia ficar sossegada e continuar com a tarefa do atendimento de terça e quinta, da visita enfermo e do SOS. Eu podia ficar só com essa. Aí eu fiquei. Tá? Vamos falar um pouco então da visita enfermo. Como é que era essa atividade antigamente? Quem participava com a senhora? Quando eu comecei, nós éramos 6 senhoras.
o Major Antônio Robles falou comigo: ô, dona Alcina, a senhora não quer experimentar fazer uma visita durante o dia para a senhora ver como é que é, se a senhora vai gostar de eu estava Vanilda Sabino, Dona Carmen Horta, era a chefona. A Maria Isabel, uma que morava na Rua Esplanada, Maria dela era do coral, ela já morreu, também já morreu com câncer. Tudo. E a Ilma, depois eram 4, nós éramos 6. A outra, Dona Maria, é Fantino, mas não é parente desse Fantino não, que morava no Carlos Prates. Ela também, e cada um foi afastando por um motivo, doença, os problemas e tudo, e eu fui ficando. Aí uma saía, depois voltava, outro ia fazer curso, voltava, foi fazer curso, voltou. Mas aí, quando vocês saíam para fazer a visita, vocês iam sempre no grupo a 6 juntos? Nós tínhamos sempre um ponto de encontrar. Então quase sempre nós encontrávamos na Praça 7. Na Praça 7 eu encontrava a turma e já tomava o transporte no local. Então era ônibus? Era ônibus. E fazer visita de ônibus? Era terça-feira, o grupo o mentor era Padre Vitor. Padre Vitor. E ia 6 ao mesmo tempo? Nós encontrávamos na Praça 7, ia. Depois foi diminuindo, uma por um motivo, outra por outro, fui ficando. Até ficar eu e Dona Carmen, como nós duas, que ficamos mais desocupados, mais sem compromisso, sem problemas. E quem que escolhia as pessoas a serem visitadas? As pessoas visitadas. Era receituário? No princípio, a gente não tinha aquele controle, não. Primeiro não tinha, não. Nós fomos em Sabará, fomos em Nova Lima, fomos em Santa Luzia. A gente falou assim, ali tem uma pessoa, coitada. Em Sabará tinha uma completamente desnorteada. Nossa, Dona Carla falou, Dona Alcina, tem fulano ali, nós podíamos ir lá, então vamos. Então era assim no conhecimento de vocês, não tinha orientação da espiritualidade ainda? Primeiro não, Depois de que começou um menino aqui da Sagrada Família, estava completamente lelé, estava conversando com a casa toda, conversando com... Aí então uma pessoa falou assim, telefonou para mim, Dona Alcina, nós não conhecemos a senhora não, mas a senhora podia fazer... Eu falei, menina, eu não sou curandeira, não, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar uma receita para você. Aí começamos. Posso tirar uma receita para você lá na fraternidade. E vamos ver o que é que agora, se eles receitarem assim, uma visita no lar, uma prece, vocês aceitam? Aceitamos. Nós passamos a telefonar também, porque nós fomos em muitas casas e batia a porta assim, não, nós não gostamos dessa porcariada. Não, gente, olha, gente, é uma pessoa sua que foi lá, tirou uma receita, então lá... a espiritualidade lá, Jesus, Maria Santíssima, receitou que viesse aqui e fizesse umas preces. Não, nós não gostamos disso não. Então nós vamos, irmão, vamos fazer o seguinte. Para que a gente vai perder tempo? Não é perder tempo, a gente aprende. Mas a gente pode, em vez de perder tempo, olhar outra pessoa, aproveitar. Começamos a telefonar antes, saber se aceitava ou não, que nós estávamos. Agora, Dona Alcina, com relação à receita, eu fiquei com uma curiosidade seguinte. Antes, a senhora reunia e ia visitar pessoas do seu conhecimento. Mas nessa época, os espíritos, então, ainda não indicavam passo no lar? Ainda não estavam indicando. Depois então, quando foi a primeira vez que eles começaram? Começaram a indicar isso já... De 86 para cá já começou a controlar. Depois começou, de vez em quando, saía um passe no lar. Ou seja, as primeiras receitas não tinham indicação de passe no lar. Não, e nós fomos procurando aqueles que a gente sabia que estava precisando dele. A gente foi bem sucedido, bem mesmo. Só tinha aqueles que, né? Fizemos visita lá no... E aí, como é que foi crescendo? Eu falo assim, começou esse grupo da senhora com as 6 companheiros, né? E como é que passou para outras pessoas? Aí começou, assim, fulano, vamos fazer visita. Então começou a formar grupinho, Eu comecei, uma que eu comecei foi muito engraçado, que a Rosângela, o Bernardino, ela era católica, mas assim... é meia coisa assim. Aí ela
tirou uma receita. Aí eles começaram a receitar para as pessoas que pediam receita, que fizesse visita enfermo. Aí foi que começou, então vamos formar um grupo, gente, vamos formar Ou seja, os enfermos estavam sendo convidados a trabalhar. A trabalhar, é. Aí a Rosângela saiu para ela, visita enferma. Assim, eu não queria fazer visita, não entendo essas coisas. Ô Bernardinho, aí eu faço se for com Dona Alcina. Então o Bernardinho chegou, Dona Alcina, será que a Rosângela podia fazer visita com a senhora? Não, porque a Rosângela já não entende nada. Ela falou que fará visita, foi com a senhora. Falei, tá aí na hora, Bernardinho. Eu ia formar um grupo, porque a Vanilda saiu para fazer estudo, eu estou desfalcada. Depois entrou a Rosângela, ficamos. Aí quando foi em setembro de 1981, eu comecei, estava sentindo uma coisa na cabeça, uma aperto, uma coisa. Tirei uma receita e tudo. O gráfico então falou que eu tirasse a licença 2 para 3 meses. Aí em setembro de 1981. Aí então eu fui, tirei a licença e esqueci, relaxei. Chegou em janeiro, nem lembrei de visita mais. Aí a Joana, viúva do Major Antônio Alves, veio aqui em casa e falou, Dona Alcina, eu vim aqui falar com a senhora o seguinte, e nessa época a Rosângela já estava para ter menino, então estava de licença. E estava tudo parado. Aí então, Dona Alcina, eu vim falar com a senhora o seguinte, estou doida para fazer visita, mas eu quero fazer com a senhora. Falei assim, menino, está na hora de eu voltar, eu até esqueci. Aí, bom, começamos nós duas a fazer e a Vanilda voltou. Porque ela estava fazendo o curso e voltou. Então ficamos nós três fazendo visita muito tempo. Aí, sempre de ônibus? Sempre de ônibus, é. Aí quando foi um dia a Rosângela telefonou, Dona Alcina, que o Daniel já está mais crescidinho, já botei na aula, eu posso voltar para fazer visita com a senhora? Só sabe que eu quero fazer visita com a senhora. Falei, pode, Rosângela, está na hora que a Vanilda vai fazer outro curso, está na hora. Aí ficamos eu, Rosângela e Joana muito tempo, até eu operar de Sapena, que depois eu operei, elas foram lá. E vocês visitavam o hospital também? E muitas vezes a gente ia ao hospital, você vê. Santa Casa nós íamos quase sempre, eu e a Dona Carmen, sabe? E a Dona Carmen, ela tem uma época só nós duas fazendo visita, ela não ligava aí, nós ficávamos 6, às vezes não dava 5, às vezes não dava nada. Eu não vou poder ir, porque eu estou com um problema assim. Que puder ver, tem um dia que uma telefonou para mim, que eram 11 horas. Ô, Dona Alcina, hoje eu não vou poder ir. Pensei que não tem importância não, porque tem a Vanilda que ligou, tem Joana e tem Rosângela. Bom, manda aqui um radinho. A Joana telefonou. Ô, Dona Alcina, eu estou passando tão mal, vou no médico. Não tem importância não, tem a Rosângela. Vamos, tá bom. Quando é uma hora, a Rosângela telefonou. Ô, Dona Alcina, hoje eu não vou nenhum. Eu pensei comigo, será, meu Deus? Será que eu vou sozinha? Mas não tem jeito de avisar para o doente. 2 em Santa Efigênia. E não tem jeito, não tem jeito. Eu vou. Falei nada com o Vicente. Não, o Vicente falou, não vai não, porque é perigoso você sozinho, que a coisa e tudo. Aí eu cheguei lá e falei assim, gente, hoje eu estou só, porque minhas colegas estão com problema. Quem que está aí na casa? Eu vou reunir o povo da casa para fazer. Vem cá, reza vem cá, menino. A Ave Maria. Vem cá, você reza a Ave Maria. Você vai rezando a Ave Maria. Ave Maria. Aí então, o povo da casa, botei o povo todo para rezar. Você montou a equipe com a turma da casa. Aí quando saí, agradeci a ele e falou, gente, é o seguinte, a prece não tem quantidade, não tem qualidade, não tem nada. Uma Ave Maria, se você tiver com boa intenção, essa Ave Maria minha salva o mundo todo. Então, se vocês fazem isso que vocês fizeram aqui comigo, quando eu não estiver aqui, que vocês estiverem sozinhos, aí vocês vêm fazer a Ave Maria aqui. Na hora de deitar, vocês vão ver como é que vai ficar tudo em paz. Tudo. Então, de maneira que quando um dia que eu voltei lá, ela falou assim, dona, com a salvação, a senhora salvou o povo todo. Na hora de deitar, todo mundo junto e reza. Pois é, tá vendo? Então, e foi assim, nós ficamos, você vê, mas só você vê, uma delícia. A senhora se lembra do Sr. Francisco Cansado? Lembro.
Como é que, a senhora lembra como é que ele começou a se envolver? Porque ele, quando eu entrei, ele era o coordenador. Ele era o coordenador, eu fiz visita com ele, tudo, sentei fazendo visita aí. Então, teve uma vez, ele estava sem participante, tá? Então eu fui com ele, sabe, fizemos visita e tudo. Então quando eu o conheci, ele já fazia visita. Pelo Glacos? Pelo Glacos, ele já fazia visita. Também assim, onde ele sabia que tinha uma pessoa problemática e tudo, ele ia lá e tal, aquela coisa e tudo, sabe? Muito boa pessoa, ele está vivo, tá, né? Eu acho que ele estava com um problema aí também, que ele teve sempre problema de câncer desde aquela época. Mas ele está levando, ele está aí. Isso. Mas muito boa pessoa, nossa senhora, calma, assim, com o Cícero Pereira, né? Foi do meu tempo. Mas antes de eu ir para o Glacos, eu e minha madrinha lá na casa dele, uma calma. Uma vez o enterro passou, naquele tempo ele passava ainda, nós já estava de carro, ele falou assim, olha, o defunto lá ia sentado em cima do caixão, assim, dando gargalhada, e fazendo assim, você olha lá, debochando do povo que está olhando esse, um defunto já bem esclarecido, dando gargalhada, sabe? Assim. E essa era a percepção mediúnica do Cícero Pereira. E a senhora, com relação ao SOS Preces, como é que foi a experiência da senhora? A experiência foi muito... A senhora falou que começou com medo de falar. E aí depois? Eu pelejava e tudo. Então eu fui tomando aquela confiança que o povo telefonava e muita gente ficava satisfeito com a minha intromissão e tudo, né? Telefonava, só me ajudou tanto. Eu falei, não, eu não ajudei não, é porque você mereceu e tudo, você está com boa intenção e tudo, sabendo que muita coisa não está certa, tudo, você está procurando corrigir tudo. É por isso, então, nós também temos a força e a ajuda nesse ponto. É só a gente querer. Se querer fazer o bem, bem. Se quiser fazer o mal também, né? O problema é seu, né? Tudo. De maneira que foi indo. A voz começou a sair direitinho, sem eu preocupar. E foi indo eu mesma que quando eu trabalhava mediunicamente, eu estava ruim da voz, eu costumava falar assim, então, porque eu, graças a Deus, eu nunca pedi a Deus para me livrar da cruz, não. Eu sempre pedi força para me ajudar, para poder vencer. Então eu falava, essa minha voz, nossa, quanto mais se eu pensasse, se eu ficasse preocupada, não saía. De jeito nenhum, era uma peça assim, era um tique nervoso, coisa que eu nunca tive. Nervoso, não, né, tudo, mas tinha aquilo ali. Aí, então, mas trabalhando mediunicamente, a minha voz saía naturalmente. Quando era minha, era aquele fracasso, aquela coisa. Aí eu fui melhorando, né, e tudo, melhorando. Quando eu percebi, muita gente começou a falar, então, como é que você está melhor da voz? Aí que o povo começou a me chamar a atenção. No começo, o SOS Preces, ele não tinha plantão o dia inteiro igual hoje? Não, era de uma às 4, de 4 às 7, de 7 às 10. Depois aí ele então começou a fazer de manhã 3 horas cada uma, né? Aquela coisa e tudo. E naquele tempo ainda tinha gente que ia lá para conversar pessoalmente. Depois eles proibiram que lá plantão de telefone, né? Porque senão ficava só por conta do povo aí. E o povo sabe que é qualquer milagre, né? É coisa. Já teve uma senhora que chegou lá um dia e falou comigo assim, ainda atingia. Ela falou assim, eu estou querendo fazer uma regressão. Eu falei, olha, eu fosse a senhora, não fazia não. Porque a regressão é uma coisa perigosa. Assim, tem que ser um médium muito consciente, porque a cabeça do médium, ele capta também coisa que às vezes que não é da mediunidade só, se conforme
a concentração que a pessoa tiver, é perigoso, né? E também nós ainda não estamos ainda nas condições de aceitar, não. E tem uma coisa, Deus não é que dá o castigo para nós, não. Nós é que arcamos, que pedimos, que fazemos lá o contrato lá e tudo. Então, por que você quer? Ela vai saber de uma coisa que não convém. Aí, como é que ela vai sair daqui? Bom, o melhor, e também não tem mérito. Não. Você vai falar, não, agora eu vou passar por isso que eu fiz, eu vou passar por isso que eu fiz, passar por isso. Não é. Não é assim não. Porque o mérito é a senhora entender que o outro está passando, e que a vida é isso mesmo, e que nós temos que melhorar, temos que aprender, lembrar que Jesus veio fazer aqui conosco e tudo, lembrar aquela paciência que ele teve de nos ensinar de coisa e tudo. Agora, não convém. A senhora, olha, eu vou falar com a senhora não faz, não. Pois a mulher fez. Foi não sei aonde, foi falar com ela que o filho dela, de 11 anos, tinha sido tudo que você possa imaginar de ruim para ela. Ela não podia olhar para o filho. Ela chegou assim, chorando. Falei, mas o que foi? Porque eu fui fazer regressão e aconteceu isso. Eu, na hora, fiz uma coisa que não podia. Eu falei, bem feito. Olha, menina, me desculpe, é bem feito assim. Eu dizia, porque eu falei tanto, falei assim, agora a obrigação da senhora é outra. Porque toda mãe acha seu filho lindo, inteligente, tudo de bom. Pode estar fazendo o cara de ruim, nossa, não acha. Só tem que olhar agora e olhar ele assim. Não consigo. Consegue. Se ela não teve o filho, agora se ela tem obrigação de olhar para ele, achar a beleza que ele é, de inteligência, de tudo de bom, porque a obrigação da senhora, a senhora procurou. Quem procura, acha. Agora a senhora conserta. Ela nunca mais apareceu, não sei o que aconteceu. Dona Alcina, e como é que a senhora acompanhou essa evolução da fraternidade ao longo desses anos, nesse crescimento tão grande que a gente está hoje? O que a senhora achou de bom, de ruim? Eu fui acompanhando, mas achava tão gostoso chegar lá, chegava, queria saber, curtir o jantar, saber se rendeu, o que deu, e a gente lá trabalhando, e mexendo, e coisa e toda, e o povo chegando lá, e a gente recebendo o povo. Quando era jantar, o Vicente ficava na porta, e ficava entusiasmado na porta, ele, João Ramiro morreu muitos anos, né? Ficava lá também na porta e tudo, aquela coisa e tudo. E era muito gostoso a gente ver, cada dia a gente via. Era quase que cada dia a gente via uma melhora. Então a gente ficava entusiasmado com aquilo, sabe? Ficava entusiasmado. E a gente misturava no meio da coisa toda, como diz assim, a gente misturava, acostumou a misturar naquela coisa toda, então aquele movimento era gostoso, cada mês uma coisa, era o almoço, eu fazia almoço cá dentro da fraternidade, para não pagar aluguel nem nada, né? Depois que começou lá no DI e tudo, né? Aí então, de maneira que depois lá a fundação fez almoço também lá. A senhora isso era as movimentações para arrecadação. Arrecadação para ajudar. Aquela época não tinha o associado, não tinha aquele sócio contribuidor. Depois é que começou, assim, depois muita gente ia lá visitar, ia lá visitar e via o movimento, e ficava entusiasmado, começou a mandar um saquinho de arroz, feijão. O Alfredo, presidente, uma mulher falou assim comigo, aquele babado ali, ela carregando o saco, como é que dá? Eu falei, aquele dali é engenheiro e é o presidente da fraternidade. Não diga. Mas ele falou, não, menina, aqui não tem disso não, ué. Todo mundo trabalha. Dando exemplo, né? Então, as atividades principais que a senhora se envolveu foi na fraternidade, foi no SOS, na visita fraterna. Eu andei
No princípio eu andei participando da sopa, mas foi pouco tempo, que depois acho que foi 1 ano e pouco só. Que depois eu já comecei com SOS já na sexta-feira, né? Então na sexta-feira era o dia de cortar os legumes, né? Então aí já fui fazer o plantão, foi que eu deixei a sopa. E quando é que a senhora começou com o receituário? O receituário da Dona Maria Salve Rosa, que na época anotava, e nós estávamos lá já no na Gonçalves Chaves. Tem um dia que não tinha ninguém. Então Maria, Dalci, me dá uma mãozinha aqui, que a coisa de tudo, que a coisa de tudo. Então eu comecei. Então aí comecei. Não tinha ninguém para arrumar a mesa. Um dia eu falei, gente, um rapaz chegava, não sei quem é o rapaz. Ia lá dentro, numa porta lá, saía, vinha com os livros, com papel. E eu peguei e falei assim, ô moço, não precisa você correr, não, você pode, você vem do serviço, você pode ir para casa e tudo, para aula, né? Para você jantar e ir para aula e tudo, deixa que eu arrumo a mesa. Comecei por minha conta, tudo por minha conta, não pedi. Fui lá, precisa, vou dar um médico daqui, sentei. Um dia o Major Antônio Raul falou assim comigo, eu já tinha feito. Ele cuidava do que, esse Major? Ele controlava o atendimento e a tradução. Ele foi, sentou e lá foi comigo assim, Dona Alcina, senta aqui. Eu fiquei lá olhando assim, isso lá no Gonçalves Chaves. Ele foi comigo, senta aqui, traduz. Eu, Major, Deus me livre, não entendo esse negócio não. Não, senhora, eu conheço a senhora muito mesmo. A senhora senta aqui. Sentei lá, comecei a traduzir, aí eu fui. Foi fome. Eu fui, como falei com o Omar, fui intruso. Um dia ele me chamou de manhã, ele telefonou para mim, era 7 horas por aí. Dona Alcina, sabe quer fazer uma visita comigo? Eu falei, Major, eu estou numa gripe, nariz correndo, olho escorrendo, mas ela não está doida, tá? Não, por enquanto não. Eu falei, tá bem. Aí ele passou aqui, eu fui com ele lá no Maria de Lourdes, lá na saída da cidade, os débeis mentais. Aí então ele foi comigo, sabe por que eu falei que a senhora não estava doida? Por isso. Porque a doença física não envolve nada. A doença física não se importa, deixa lá, já dá um passe, visita, conversa, ela até distrai. Agora, o que não pode é a doença emocional, mental, que essa atrapalha a pessoa fazer a vibração e passar a vibração. Essa sim. Então aí eu perdi o medo. Um dia eu estava com uma dor, que assim, quando você falou assim, não tem quem aplique e passe, você sabe para aplicar para o PT. Essa aqui é dor. Lá. Nem lembrei da dor. Aí eu comecei a tomar confiança com essas coisas todas, tudo era bobagem. Nada me aflige, não. Aflige, não. Tem uma coisa que eu falei, não, eu tô aqui, viu, Bezerra, eu tô aqui, pode mandar que eu tô aqui. E o passe, então, a senhora deu passe... Nem lembrei da tal dorzinha que eu estava com ela. Pois é, mas a senhora começou com a atividade de passista, foi no Glax ou foi antes? Não, lá no Glax. No Glax. Lá no Glax, E naquela época tinha curso para passista? Eu fiz um curso cá na Avenida Santos Dumont, tinha um negócio assim que André Luiz, cá embaixo, quase chegando na parte da estação. Ali tinha um grupinho ali dando aulas, sabe? Então eu fui fazer lá, sabe? Eu, Vicente, sabe? Nós começamos a fazer, o Vicente dava a fazer visita à noite, ele, o Milton Fonseca, Coronel Queiroz, no carro do Antônio Alves. Aí o Antônio Alves me convidou, veio aqui e falou, Antônio Alves, você não queria fazer parte da nossa equipe à noite? Não, por isso, porque só homens. E às vezes ele vai no quarto de uma senhora, então precisa da mãe. Aí eu comecei a fazer visita com eles. Porque ele quer que eu tire mais vida com o Glax a respeito da minha cirurgia. Falei, meu Deus, eu acho que eu sou tão protegida, eu acho que Deus não me abandone no que eu mereci. Mas eu não mereci, A senhora está para fazer uma cirurgia que dia? Agora dia 13 eu tenho dia 13 de outubro. Aí então eu falei assim, não, olha, eu não acho que preciso, não sei não, porque estão lá, estão me vendo, gente. Não é preciso eu ir lá buscar, nem água fluida eu levo a pôr lá, porque
penso nela aqui no meu filho e tomo, põe ela numa cabeceira da minha cama, aqui está fluidificada, que é coisa. Isso aqui foi uma receita que o Ricardo Venâncio... É uma mensagem que ele recebeu do Panzi, do Espírito Panzi. Ele pediu aquela. Ele pediu a receita. Ele pediu a receita e o Panzi... Eu vou ler aqui então, 31 de agosto de 2010. Paz bondosa e amiga do passado. Será que eu fui do tempo do Panzi? Está dizendo que é amiga do passado? É capaz. É claro que estaremos ao teu lado, muitos será lhe dado, faça uma prece e saiba que estaremos ao teu lado. Querida, teu marido Vicente a ampara. Fé, muita paz, Panzi. Aí, ó. Aí. Então, depois do outro dia tem uma... Então já teve a mensagem, já veio. Eu não durmo de dia, não. Mas eu deitei assim, depois do almoço, né, e assim, veio um cochilão. Então eu vi o Vicente debaixo com meu pai, com o meu pai. E todos dois moços. Bom, meu pai está certo, que morreu com 31 anos, era rapaz, né? Mas o Vicente estava mais magro, mais novo. Eu fui e falei assim, gente, a gente vai vir por lado de cá, fica novo assim, e acordei. Porque deve estar me esperando. Eles que estão me esperando. Esperando para parar a senhora na cirurgia, não sabe. Tem algum fato assim quer dizer, a senhora já falou a respeito de como que era bom esses eventos, esses encontros, essa movimentação toda que tinha na fraternidade, né, no passado. Era muito alegre, muito coisa e tudo. A Lucy fazia muito parte, que a Lucy é pequena por fora, mas é danada, sabe? Então você trabalha, aquela finca mesmo, trabalha mesmo, sabe? Então era aquela turma que trabalhava ali, muito bom, mas muito agradável mesmo, sabe? Depois, aí foi progredindo, esse evento de fraternidade está cheio, o povo está necessitado de saber das coisas, né? Está necessitado. O povo quer milagre, mas está aprendendo com as palestras lá, sabendo que o milagre, quer dizer, tem merecimento também, né? Para conseguir uma ajuda, né? Milagre não, ajuda, né? Ajuda que a gente tem muita ajuda mesmo, e tem mesmo, viu? É uma coisa doida. A espiritualidade tem um carinho com a gente, um carinho impressionante, sabe? Se somar todos os anos, desde que a senhora começou, já tem quantos anos a senhora trabalha na fraternidade? 33. 33. Então é o tempo, quase o tempo da própria fraternidade. Ela tem 34 e tantos, né? E a senhora está com quantos anos de idade? 91. 91. Eu parei assim, em 2000, eu parei enquanto eu coloquei essa fé. Foi dia 4 de julho de 2000. Aí até veio o Coronel William, que foi em agosto, e dei cara, me gostava muito. Você ligar para mim falar com a senhora, que de 1º de setembro nós queremos a senhora lá. Falei, bom. Quando foi agora em 2007, eu tive embolia. Tive outra vez internada, o resto do ano foi fim de outubro, novembro, dezembro, né? Foi janeiro, voltei, né? Só não voltei do SOS, porque o Glaucus falou que eu poderia voltar se com um horário reduzido ou em uma companhia. Eu pensei assim, lá é longe, tomara o povo poder cumprir com a obrigação, muito longe para cobrir as 3 horas. Eu já pegar um bocado do horário e arranjar um companheiro, eu falei assim, eu fiquei esperando, estou esperando ver agora, deixa eu passar isso aí para ver se eu tenho capacidade ainda e tudo, sabe? Porque o SOS eu fiz também, desde a fundação, né? Quando foi o Tenente Clóvis, na época foi Cleomar, Cleomar ficou fazendo quarta-feira, Tenente Clóvis, a Dalva andou fazendo segunda, depois o Tenente Clóvis esteve fazendo também, passou para segunda, e eu fiquei na sexta sempre, na sexta. Aí eu fiquei fazendo sexta-feira, né, desde o início eu fiquei fazendo sexta, sabe, sendo o meu dia. Depois nós passamos para outro horário, de 8 às 11, 1, de 11 às 2, 8, de 2 às 5, eu fazia 2 às 5.
E de 5 às 8 e de 8 às 10 da noite. Aí quase o dia inteiro, né? Porque tem muito chamado, é muito bom. E eu tenho um sistema assim, eu não gosto de chegar fazendo pressa, não gosto não, sabe? Porque eu acho que fico perdendo muito tempo. Eu já vou pensando aqui, dentro de casa, já vou pensando, onde já estou pensando, o que eu vou fazer, já estou mentalizando. Quando eu chego, eu falo, ó, Bezerra, estou aqui, viu? Aí, já está preparada para o SOS. Na hora de sair, ó, já, muito obrigada, Deus te pague, já vou. Porque que assessor, eu agradeço. Né? Não sei se eu sou tupidura. Dona Alcina, nos atendimentos da senhora do SOS, a maioria dos atendimentos é qual tipo de problema? Olha, mãe, mulher, por exemplo, que homem, você tem muito homem que telefona, os homens são discretos. Eu estou comendo com os colegas lá fora, olha, gente. Eu não estou protegendo o homem, não, mas o homem é mais discreto, porque a mulher fica, porque o marido não sei o quê, sempre queixando uma vida. Os homens quase sempre eles querem telefonar, mas a senhora podia fazer o favor de colocar meu endereço aí para a radiação e tudo. Assim, quase sempre. Não teve um que relatasse aquela miséria, não. E as mulheres naquela papapá, gente. Vocês têm que entender, gente, que o defeito não é de um só, não. É dos dois. É assim, porque não é só um que tem defeito, não, são os dois. Agora, enquanto você puder desculpar o do outro, o outro vai te desculpar. Porque a fulana tem uma banheira, tem uma banheira, o frouxo do meu marido. Eu falei assim, não é frouxo. Olha, menino, mas você está deixando de tomar banho? Não, então... Não precisa tomar banho na banheira de ouro. Toma banho no chuveiro. O banho é o mesmo, a água é a mesma, tira o sujo. É o sabão. Sabão é que tira sujo e a água que tira. Não é a banheira, ser banheira bonita, nada disso não. Porque isso, que o marido da vizinha, fala, você não tem nada com o marido da vizinha. Você tem com o seu marido. O seu marido. O marido da vizinha é problema dela. Você tem que entender que nós todos somos filhos de Deus. Depois você tem que seguir o exemplo de Maria Santíssima. Ela sim, que veio que deu o exemplo para nós. Agora, se nós começar a xingar e a falar e a coitar, quer dizer, o coitado do seu marido, você tem que lembrar que ele vai, se você deitar o dia inteiro e ninguém vai falar nada. E a dona da casa você pode deitar e dormir. Mas se seu marido deitar um dia e ficar em casa, ele é o gigolô. Você tem que lembrar disso. Mas é então de discutir com mulher. E teve algum caso assim de pessoa tentando suicidar? Teve uma que falou assim, eu não aguento mais essa vida, por que isso que falou, menino? Mas por que isso? Porque eu sou muito infeliz. Porque o meu namorado falou, menina, olha, às vezes a sorte é sua, às vezes você está livrando do mal que depois vai te aborrecer. Então você peça a Deus por ele, por você. Quem sabe vai aparecer um outro para você que você vai ver que é muito melhor do que esse, se é que esse é ruim. Muito melhor. Você não casou ainda, você dá graças a Deus não ter casado ainda. Aí se já tivesse casado, a coisa seria outra e tudo. Não é assim não. Olha, ninguém morre não. E explicava a situação de como é que é o suicida, né? De maneira que fazer. Mas eu vou melhorar. Você fala, não, você vai piorar. Se você acredita em inferno, você vai para o inferno, mas como o inferno não existe, não é céu nem nada, não, é a consciência da gente que é o céu, que é o inferno. Você vai ver que depois tudo passa. Quando você menos esperar, aquilo vai melhorando, você vai ver que a vida é muito gostosa, você enxerga. Você fala, que você está falando comigo. Escutar, você escuta. Quando você está escutando o que eu estou falando, você anda. Então, menina, o que você quer? E os que nascem sem perna, os que nascem sem braço, os que nascem cego, os que nascem surdo, que nascem... O que é que você acha disso? O que você acha disso? Pensa bem, menina. Olha, você é muito feliz, mas é um negócio.
é um negócio, porque a pessoa quando encasqueta que é infeliz, é difícil de enxergar outra realidade. Né? É infeliz mesmo, sabe? Mas tem uns que até teve gente que, olha, teve gente que falou comigo assim, mas a senhora me ajudou tanto, uma época que eu estava tão para baixo, estava em tempo de enfiar uma bala no ouvido, ou tomar um veneno e tudo. A senhora falou tanto que eu comecei a pensei, hoje sou outra. Arranjei um casamento, eu falei, eu não falei com você, menina, não falei com você, um dia depois do outro. É muito importante. Todos nós temos que passar pelos aborrecimentos, tem que vencer. Jesus não passou, logo falo de Jesus, que veio, curou, pelejou, nós botamos uma coroa de espinho nele e correu sangue para escada, para a cara baixa. Tudo é. Dona Alcina, a senhora praticou a mediunidade 30 anos, né, lá em Justinópolis. Quando a senhora foi para o Glaucus, a senhora não se envolveu com a mediunidade, mas a senhora continuou percebendo espíritos. Eu fui fazer uma visita lá no... Depois eu fiquei com muito cuidado, sabe? Porque falaram, olha, tenha muito cuidado, não envolve, não, porque tem a gente fica aquela atração, né? Tudo. Eu fui fazer uma visita lá no Hospital das Clínicas e a moça estava entrando em coma, um câncer na cabeça. E eu fiquei assim, sabe? Mas eu fui sentindo tão mal, que a Nilda olhou para mim, eu estava verde. Ela pegou no meu braço, terminou a prece lá, pegou no meu braço, eu nem vi, ela pegando no meu braço. Nós chegamos do lado de fora do quarto, segundo andar, tinha um banquinho assim, ela me sentou, leu o Evangelho, conversou, fez uma espécie de uma doutrinação e tudo, sabe? Hábito e também possibilidade. É uma predisposição para a mediunidade. Possibilidade. E isso estava acontecendo durante as visitas. Durante as visitas eu ia fazer visita, mas eu fazia visita, dispersava mesmo, sabe? Porque a gente tem a facilidade. Se a gente não vigiar, a gente embarca. Sim. Eu só sei que a doutrina ajuda muito a gente mesmo. Ai de nós se não fosse a doutrina. Se a gente observar, se a gente fizer aqui com sinceridade e não abusar, porque muita gente abusa, né? Não abusar também, que é coisa muito séria. Né? A senhora participava de reuniões de efeitos físicos? Eu andei participando de algumas. Nas reuniões que a senhora participou, eram reuniões que aconteciam os efeitos físicos assim mais... As primeiras que eu andei assistindo foi na casa do São Vitório até, sabe? E tudo, então eu tinha lá, ele... Então isso foi antes da fraternidade? Foi antes de ficar, da fraternidade já ficar pronta, né, para ter, né, tudo. Quando nós estávamos ainda na Contorno. Ainda, né? Já era no Glaucus, mas só que no outra... Só que não tinha, né, o salão próprio, nem nada. Então eles fazia mesmo lá no Amor e Caridade, né? Tinha, depois aqui, aí passamos. E como é que era o efeito físico? Agora tinha assim, eles faziam lá o Enio sempre ele cumprimentava, sabe, o povo, sabe, mediunizado. Cumprimentava o povo, um e outro assim, dava a mão um e outro assim, sabe, mediunizado. Andei participando muito de pouquíssimas, sabe? A gente nem sei por que eles não convidavam muita gente, não, sabe? Nós andamos, nós fizemos parte do conselho, um ano, logo que nós... Isso foi quando? Logo no princípio, nós estávamos lá. Depois nós deixamos que sempre tem, não está ligado? Sempre... Bom, dona Alcina, então agora eu queria que a senhora desse um depoimento, uma opinião da senhora a respeito da tarefa espírita. A senhora que tem mais de 30 anos só no Glaucus, né, na tarefa, fora os anos anteriores da senhora.
Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem gravada para as pessoas a respeito. Vale a pena fazer tarefa espírita? Como é que é quando a gente está doente, está infeliz, está chateado, a gente deve afastar da tarefa, deve voltar depois? O que a senhora acha? Olha, a tarefa espírita é uma bênção que muito pouca gente nota, eu observo, mas é uma tarefa, uma tarefa muito importante na nossa vida, porque a gente ocupa a mente por coisa boa, enquanto a gente está na tarefa, a gente não pensa nada que não se deve pensar, a gente só aproveita, além da gente estar fazendo, em primeiro lugar, faz o bem a si próprio. Às vezes a gente pensa que você está rezando para o outro, você está fazendo bem para você mesmo. Você não sabe o quanto é grande, como você sente bem, mas sente bem. A gente sente aliviada, sente com força. Olha, eu julgo por mim. Eu chegar aos 91 anos, nesse pote que eu estou, eu não tenho encontrado ninguém. Não tenho mesmo, não tenho não, sabe? Ando, saio, muita gente critica, aquela mulher de cabelo arrumado, de salto alto, de brinco de colar. Não, gente, não tem nada demais. A gente não deve se apresentar na pior figura, porque faz mal a gente, faz mal a quem a gente encontra e faz mal a gente também. Porque Deus, essa riqueza que nós temos aqui, do corpo e de tudo, é empréstimo. Então a gente tem que honrar, para não fazer feio e não desfalcar, não fazer injúria, nada disso. É dar valor àquilo que Deus nos emprestou, enquanto a gente estiver merecendo. Agora, se a gente começar a fazer por desmerecer, não vamos queixar. Mas a tarefa é muito importante, mas muito importante mesmo. O tempo que você está fazendo a tarefa, uma visita, uma coisa qualquer, você está ocupando o tempo com coisa boa, o pensamento está bom, você só tem aquilo, ajuda, porque se você tiver a cabeça desocupada, é cérebro do diabo. Quando isso, vocês estão lá tecendo, né? Agora, se você estiver com a cabeça ocupada com coisa boa, gente, o que você adquire? Adquire bem-estar, saúde, ânimo, tudo isso. Agora, se você estiver fazendo coisa, é fracasso, está desmoronando, está desmaiando à toa, tudo pensando bobagem. É verdade. O pensamento é uma coisa tão importante, faz vibração para os outros. Se você pensar numa pessoa, por exemplo, o ódio, muita gente fala, eu não consigo perdoar. Pois, gente, tem que saber como perdoar. Por exemplo, a nossa cabeça é um computador, e ela grava tudo, porque entra sem a gente querer, mas depende do modo que você receber aquilo. Se você lembrar daquilo com raiva, desejando mal, você está com ódio, você quer me matar, coisa. Você lembrou, passou. Lembrou assim porque lembrou, tudo passou. Quer dizer, você está no caminho do perdão, você está no caminho. Você vai só ter força para perdoar. E isso, o perdão é uma coisa muito boa. É verdade. A tarefa, gente, todo mundo tivesse um minuto, que não precisa dar o dia inteiro. Não, eu não posso o dia inteiro. Não, dá 1 minuto, dá 2 minutos. Vai ali, dá um recado, o outro pediu para dar um recado, corre ali e dá um recado, o outro assim, não, o outro pediu. Quer dizer, você ocupa o tempo, gente, não vai perder a oportunidade, porque a oportunidade vai embora e não volta. Só sei que a fraternidade é uma bênção. Você chega lá, já teve dia de eu sair daqui e diz, por quê? Olha, é claro que eu não tenho mais 15 anos, nem 20, né, para ficar aí, só sericando.
Quer dizer, às vezes eu saio daqui que eu não estou assim boa, não estou assim. Mas eu chego lá, encontro com um, outro, tá, cumprimento, e tudo, já vem, outro chega e pergunta uma coisa, outro vem, pergunta outra, ele senta, já começa a escrever aqui, quer dizer, você esquece por completo do aborrecimento, da doença, do que você tem, você esquece por completo. Você sai daí, sai bom. Você ocupa a cabeça com uma coisa boa, tanta coisa boa. Eu falo assim, gente, televisão tá ruim, mas tem tanta coisa boa que isso podia passar pra gente, né? Mas é que o povo acostuma com a maldade. Então, só dá ibope com as porcariadas. Então, estraga. A Rosa Arca foi muito engraçada. Ela, quando nós estávamos lá picando cebola para fazer um almoço. Muito tempo que eu não a vejo. Mas na época ela falou comigo, Dona Alcina, sabe quem é que me trouxe para a doutrina? Falei, não, falei assim, eu não te conheço, nem a ver como é que é. Falei, não, eu telefonava para a senhora, a senhora falou, e a senhora estava numa época, a senhora estava com a força muito carregada. Então eu vi que a senhora fazia uma força, eu falei com ele assim, engraçado. Eu telefono para uma senhora, a gente vê que ela está fazendo uma força para falar, e eu com um probleminha à toa, ela me convidou para me assistir uma palestra, falou que eu podia continuar com a minha religião, mas assistir essa palestra, na palestra me tirar uma conclusão, uma ideia do que me valia mais a pena e tudo. E eu estou assistindo as palestras, estou gostando, por isso estão aqui. O marido dela foi até para dispensa com ele. Ele morreu lá, depois que estava lá, sabe? Foi para dispensa. O Dari foi foi coordenador do SOS Press, depois o Hélio andou fazendo, nós fazíamos visita junto, ele fazia bem o evangelho, interpretava bem, depois. O outro não sei, o outro não conheci. Então, de maneira que eu falei, agora, por isso que eu falo, a pessoa tem que vigiar, dar valor, não ficar vaidoso, que a vaidade também a pessoa perde. Tem que ser bem observada, a pessoa tem que ter muito carinho e não deixar envaidecer. Agora o povo fala, que é fulano um bom médico, isso aqui. Olha lá. Se todo mundo quiser aproveitar um bocadinho, não perder tempo, ele só vai ver melhor. Só vai ver melhor. E tem melhora mesmo, viu? Tem melhora mesmo. Sabe? Campanha do quilo. A senhora participou? Eu fui umas poucas vezes só, sabe? Mas campanha do quilo, a pessoa tem que ter um preparo, viu? Porque a ignorância é muito grande, né? Tem gente que aceita bem, e tem gente mas tem gente, a maioria acha incomodativo e tudo. De maneira que a campanha do quilo é uma tarefa. Não existe tarefa mais importante. O importante é aquela que a gente faz bem feito, com amor e com carinho. Eu trabalho quando a Fraternidade estava em frente ao Hospital Arapiá, não é isso? Então conta para nós. Quando nós fomos para lá, que já saímos lá da Rua Gonçalves Chaves, né? Porque a gente estava crescendo. Então não nos cabia mais lá. Então arranjamos na Contorno. Lá na Contorno tinha muita goteira, muito velho, coitado. Eles estavam precisando de arrumar tudo. Mas nós nos alojamos lá. Ficamos lá, e lá foi crescendo. E a sopa aumentou tudo. E a Gleomar, que era que o Milton Fernandes é o viúvo dela, né? Ela, e com a Riara, elas tinham muita prática em arrumar esses eventos, essas coisas e tudo. Então foi feito umas 3 vezes, né? Chá, chocolate, café, acompanhado de pão de ló, de quitutes muito finos. Elas arrumaram tudo, com música. E foi feito lá naquele prédio do Luciano, do banco do Luciano.
era feito lá em cima, no andar de cima. E muita gente... Isso é no centro da cidade? É, ali na praça, quase na Praça 7. Tinha o banco do Luciano, aquele antigo, sabe? Então foi feito lá. Foi feito todas as 3 vezes lá. Foi muito concorrido, muito bom, muito chique mesmo. E de lá então nós começamos a trabalhar, e o povo a trabalhar, porque lá na Contorno começou a aumentar. Muita goteira, muita coisa, porque eles estavam tudo velho, né? Tudo. Mas mesmo assim, alojamos lá bem mesmo, sabe? Alojamos muito bem lá. E de lá, aí que começamos as rifas, as que a prefeitura permitia, né? Que pudesse vender na rua e tudo. Tinha um posto na Amazonas, outro posto na rua Curitiba, com Tamoios, outro na rua Rio de Janeiro com Tamoios, outro na rua Tupis, lá em cima, descendo da igreja de São José. Sabe? E aqui foi que eles contrataram as mocinhas para ajudar, porque o povo de casa já não dava. De manhã, a Luci, quando era 7 horas, a Luci já estava lá. Já tinha montado as barracas para vender a Riel, o Alfredo, o Milton Fonseca na época, né? Ele ajudou bastante tudo. E daí começamos a batalhar aquela coisa, tudo foi uma coisa muito boa mesmo, muito boa mesmo. Foi um trabalho muito bom. Até microfone a gente arranjou para... E essa arrecadação toda era para tentar comprar a sede, que não tinha ainda, né? Aí não tinha. Então aí todo mundo que visitava a fraternidade via a honestidade. Aí então a gente andou ganhando apartamento, né? E fazia a rifa tudo direitinho, né? Apartamento, carro, tudo, assim, uma opção de vezes e tudo, né? Aí quando foi comprar lá no Jair Olhos. É. Aí houve um incêndio lá, quer dizer, não era para nós, né? Aí então, teve que mudar, e foi procurando até encontrar a sede própria, né? O lote próprio. Aí começou lá tudo, não tinha piso, muito barro, e o povo assim mesmo, e o povo aumentando. E as palestras e tudo, todo mundo é coisa. Então, de forma que já começamos assim, sabe? E de lá foi feito almoço lá dentro. Veio até uns rapazes espanhóis, e eles foram lá e ficaram encantados lá com a fraternidade, né? Então fizeram o almoço foi uma pejada, uma coisa muito boa, e todo mundo trabalhou, foi uma beleza o almoço, sabe? Eles fizeram 2 vezes. Isso lá no Padre Eustáquio. Lá no Padre Eustáquio, esses espanhóis, sabe? Eles gostaram tanto, acharam tão bonita a obra, que eles prometeram de fazer o almoço. Fizeram que a coisa, né? Aí fui fazendo, fizemos lá bastante vezes, até poder alugar um salão lá no DI. Isso depois de ter feito muitas vezes cara, né? Até poder alugar o salão foi feito dentro da fraternidade. Almoço, jantar e café. Tudo para arrecadar. Tudo para arrecadar. Né, dinheiro para fazer a compra da sede própria. E também aí nessa época surgiu também os lotes, né? Da fundação também, né? E tudo. Então foi feito tudo por meio de almoço, jantar, café, tudo que se pôde fazer, sabe? Agora a Cleomar trabalhou bem, tinha muita prática, sabe? Era desses eventos, né? Ela e Yara e tudo, sabe? Muita prática, né? Ajudaram bastante tudo. Foi muito bom demais, uma beleza, sabe? Depois de lá foi que aí já foi fazendo já a construção, já foi arrumando, né, tudo. O SOS tinha ficado cá no Contorno, né?
Aí quando foi em 84, passou para lá, também já começou a funcionar lá e tudo. Então a turma toda trabalhando com muito afinco, com muito boa vontade e tudo, sabe? Foi aquela luta, o trabalho foi um trabalho bonito, viu? Muito bonito. Dona Alcina, fala para nós agora um pouco sobre o começo da atividade de tradução das receitas. Lá no Gonçalves já começou-se, né, a tradução. O Major Antônio Alves, que hoje ele é um dos mentores da reunião de segunda-feira, Antônio Alves. Então ele estava começando já, atendendo o povo e tal e tudo. Aí ele me chamou para cooperar e falou, eu não entendo não, mas aí comecei também e tudo, aí começamos as traduções, né, do Glacos, o Elcio. O Elcio recebia o irmão Otto e o Enio, o Glacos, né? Depois veio depois o Vasco para receber o Dia da Cruz, né? Tudo. Então foi começando, foi juntando, foi aparecendo mais umas cooperadoras, mais umas outras, fomos começando a traduzir. E aí foi aumentando. Quando nós passamos cá para o Padre Otávio, chegou a ter 130 receitas. Por dia? Por dia. E esse quinto era o dia que eu ia, né? Então, nesse dia que eu... Então, chegou a ter 130 receitas. Tinha lá 4 médios, 5 médios e tudo, e dava-se conta, né? Tudo. De maneira que foi e o povo está aumentando, né? Cada vez mais, porque a necessidade está muita, né? E o povo está aumentando, você vê. Chega lá, na terça e na quinta, a gente está tirando de uma média de 80. Atualmente, né? Atualmente. Nós estamos em outubro de 2010. Então, de forma que está ajudando muita gente, o SOS também. Teve uma época que a gente atingia também, presente, né? As pessoas. Depois foi cortado porque não dava-se conta. O negócio de lá é telefone, né? O trabalho é telefone, né? Telefone. Então, com isso, o povo está aumentando e está aumentando cada vez mais a notícia que a gente ouve de muita gente que fala assim, lá no Graco, lá é um lugar um lugar muito sério. Então é isso que a gente ouve sempre. Em todo lugar que eu sei que todo lugar que eu vou no consultório, onde eu vou, eu conheço a senhora lá do Glacos. Ficou famosa, então. Lá do Glacos. Gente, mas eu preciso ver como que lá é frequentado. Porque você vê a gente para encontrar aqui, ali. Então sempre a notícia que a gente ouve de lá, que é uma casa séria, né? Tanto que quando foi doado o loteamento, já foi conversa, foi essa. Que deram para uma... A senhora fala lá na fundação? Aí, foi dado aquele loteamento para uma... Você já viu o retrato daquilo, né? Meio tudo era lama, né? Lama mesmo. Foi dado para uma entidade, aí ficou quietinho. Aí foi dado para uma outra, ficou quieto. Aí uma pessoa falou assim, olha, por que vocês não dão lá para o Glacos? Lá é uma entidade muito séria, muito... Eles trabalham afinco, trabalham mesmo. O presidente lá agora é peitudo, filho de português, que o pai do Alfredo era lá do Oriente, né? Português, o pai dele. E então, aí o Alfredo, no outro dia, ele foi lá, arranjou com aquele futebol que tinha lá, acho que do bolso dele, me parece, ajeitou lá, ajeitou e tudo, ajeitou e começou. Começou o negócio, agora está lá, né? Ginásio, creche, oficina de profissão, né? Tudo isso. Tem quadro, né? E tem, os forrós são feitos lá, todo época de festa junina, né? Então é tudo feito lá e tudo. Tá? Isso mesmo. Uma beleza. Vou te contar, a fraternidade
é um negócio, viu? É um negócio mesmo. A pessoa que, quem vai lá, fica admirado de ver. E pensar que começou com poucas pessoas, né? Pouquinha, era pouquinha. Na época que eu comecei lá, eu fui numa terça, até o Vicente tirou, ele que estava tratando da gastrite lá e tudo, e o irmão dele que tratava, ele ficou assim, então o coronel Sabino falou com ele assim, vai lá na fraternidade, eles estão lá tem 2 semanas. Então nós fomos lá, achamos muito bom, gostamos, voltamos na terça, voltamos na quinta, e ficamos, em 77. Então eu tinha quase um ano. Tinha uma dona Maria, que era a senhora do Salve Rosa, sabe? Ela que estava anotando receita, foi que ela me chamou para ajudar, porque começou a aumentar, ela estava só, sabe? Ela até falou assim, eu já estou saindo, porque eu já estou com 70 anos, a senhora começa, quando já tiver seus 70 aí, eu estou pelejando para chegar nos 70 até hoje.